Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Isabela. Então, estamos aqui novamente na nossa disciplina de História Geral, de História 2. Espero que vocês estejam bem, né, depois desse nosso período, desse nosso hiato, sem novas aulas. Sei que motivação provavelmente está sendo uma questão agora, né, como estudante, eu super entendo essa questão de conseguir se manter organizado, manter um ritmo de estudos. Eu vou estar agora colocando todas as minhas aulas nas quarta-feiras de manhã, tá certo? Eu acho que é interessante criar essa rotina com vocês. Realmente essa semana eu tive alguns problemas pessoais e não consegui colocar essa aula na quarta-feira, mas a partir de agora eu vou estar fazendo dessa forma, né, disponibilizando às quartas pela manhã. E é isso. Eu queria novamente reforçar que tudo que vocês precisarem, dicas, dúvidas, desabafos, qualquer coisa, vocês podem falar com a gente, sabe? Eu sei que aquele contato presencial do dia a dia, ele faz falta. Enfim, aquelas trocas que a gente normalmente tem, tudo isso fica mais dificultado, né, por meio dessa metodologia. Mas qualquer tipo de sugestão que vocês tiverem para a gente melhorar o nosso aproveitamento, a gente está sempre aberto, tá certo? Então, antes de iniciar a nossa nova apostila, antes de iniciar a aula 8, eu achei que seria muito pertinente, seria muito relevante a gente falar desse conteúdo de história dos reinos africanos, do continente africano, antes da Idade Moderna. A gente falou de Egito lá na história antiga, que é, claro, muito importante, mas eu sinto falta desse assunto como sendo uma aula realmente bem descrita, sabe? A gente não tinha essa aula de escrita na apostila dessa forma, colocado dessa forma como um assunto específico. E eu acho que é muito importante a gente ter em mente o valor desse conteúdo. A história do continente africano, ela não se resume à escravidão, ela não se resume à diáspora africana, ou seja, aquele espalhamento desses povos africanos que ocorreu após, né, o início da escravidão europeia. A história do continente africano não se resume ao imperialismo pós-colonial, tá certo? Então, isso é algo que tem que ser internalizado por todos nós diariamente. Então é muito importante a gente entender a história, é importante entender as repercussões da influência desses povos europeus. Claro que é importante, mas é importante também entender o que existia antes, entender qual o valor, qual a riqueza desses povos, né? Então é sempre interessante abordar isso e eu não queria que fosse esquecido. Inclusive, é um assunto que é obrigatório de ser ministrado, né, durante o ensino fundamental e ensino médio. Ele faz parte dos assuntos que são cobrados no Enem. Então, a gente não pode deixar realmente isso passar batido, tá certo? Então, vamos lá. Semana que vem a gente dá continuidade à apostila e iniciamos com a nossa aula 8. Então, iniciando aqui nossa conversa, eu queria lembrar para vocês, né, mais ou menos da geografia aqui do continente africano. Só mostrando rapidinho para vocês que aqui a gente tinha o Mar Mediterrâneo, certo? Aquela região que nós estávamos conversando, falamos muito sobre essa região do Mar Mediterrâneo quando falamos do Império Romano, quando falamos dos gregos. E eu queria que vocês entendessem esse contato, essa proximidade que existe aqui entre a Europa Mediterrânea, né, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo, e o norte da África. Então, o que eu queria deixar claro é que existia esse contato desde sempre entre o norte do continente africano e o continente europeu, tá certo? Então, o norte do continente africano, ele vai integrar tanto o mundo clássico, né, ali após o período da história antiga, até o começo da Idade Média, e a gente vai ver essas transformações acontecendo, a influência dos diversos povos que vão estar passando por ali. A gente vai ver a questão da influência do islamismo também no continente africano, tá certo? Então, é interessante a gente abordar isso. A outra questão que é interessante que nós temos conhecimento é do conhecimento limitado que os povos do Ocidente, principalmente os europeus, né, eles tinham sobre esse continente africano. Era um desconhecimento muito grande, então eles ficavam muito restritos ali à região norte do continente, eles não tinham adentrado ainda. Com o passar dos anos, é claro que vão se iniciando essas incursões mais aprofundadas dentro do continente africano, mas de início existia um desconhecimento muito grande, né? Então muita ignorância, muitas lendas, muitas histórias, muito preconceito, até mesmo preconceito sobre o desconhecido, né? E nesse continente a gente vai ter um mosaico de povos, a gente vai ter uma diversidade de tribos, de povos, de reinos que vão estar ali, né, disputando pelo poder, sob diferentes comandos durante este período, que a gente vai comentar aqui até perto do século XV, até a véspera da Idade Moderna, né?
Então, novamente aqui trazendo para a gente as regiões desse continente africano. A gente estava falando aqui da região norte do continente, tá certo? Que mantinha no início, né, até o início da Idade Média, já mantinha um contato mais íntimo com esse continente europeu. Aquela imagem que a gente viu. Então, né, enquanto a Europa estava passando por aquele processo de desagregação do Império Romano do Ocidente, adentrando o período da Idade Média, né, a Europa toda fragmentada na Idade Média, periferia do mundo, né, o continente africano, a gente estava assistindo o florescimento de reinos extremamente importantes. E a gente vai ver a riqueza desses povos, né, a riqueza desses reinos, o tanto de cultura, de produção cultural, de técnica que existia nesses territórios. Então, é isso que eu quero que vocês guardem, principalmente dessa aula, né? A importância, a riqueza, a forma como esses povos eles conseguiam florescer, e que isso passa muito distante do estereótipo preconceituoso que existe com relação a esse continente. Então, é muito importante que vocês entendam isso. A gente vamos falar aqui inicialmente dos reinos de Axum e de Gana, e depois vamos falar de mais alguns outros. A gente tem algumas ricas fontes arqueológicas, claro. Muita coisa também foi destruída, né, com a intervenção europeia nesse continente. A gente sabe que as políticas de imperialismo, né, de até mesmo a própria escravidão, elas acabaram por produzir muita destruição, mas existem sim ricas fontes arqueológicas. E também é importante a gente destacar a importância da linguagem histórica e da tradição oral em todo esse processo. Então, a tradição oral ela é de extrema relevância. Os valores da natureza, os conhecimentos, concepções religiosas, os ofícios, né, os trabalhos, as técnicas, os relatos do passado, rituais, lendas, poesias. Essa oralidade, né, essa palavra falada, ela vai ser muito importante para que seja perpetuado esse conhecimento, que muitas informações cheguem até os dias de hoje. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o reino de Axum. O reino de Axum, ele fica ali localizado nessa região chamada de Chifre da África, certo? Essa região bem aqui, que tem essa pontinha, por isso que é chamada de Chifre da África. Ao sul do Mar Vermelho e ao sul da Península Arábica também. A gente vai ver que essa região especificamente, ela mantém uma relação muito íntima com a Península Arábica. Vai englobar o reino de Kush, a gente tinha abordado lá atrás, não sei se vocês lembram, muito superficialmente, que era uma região muito rica, né, em mineração e também era um importante centro de ligação comercial. E em 325 d.C., essa região vai acabar sendo englobada pelo reino de Axum. Com relação à economia, a gente vai ver que era uma região extremamente fértil, era enriquecida pelo comércio, né? A gente tinha o comércio se estendendo desde o Egito até a Índia e China, então a gente vê a extensão, né, da influência desses povos, a forma como essas trocas elas existiam e como tá longe de ser restrito àquele contexto de Europa que a gente estava ali estudando há tanto tempo, né? Então tinha muita coisa acontecendo no mundo ao longo desse período. A gente tinha também as rotas do Oceano Índico, que eram rotas de intenso movimento desde a antiguidade, e a gente vai ter um processo de combate à pirataria, né, para tentar manter o domínio sobre essas regiões marítimas. A gente também encontrou alguns achados arqueológicos, né, que falam sobre uma possibilidade de integração, como eu comentei, entre Axum e o sul da Península Arábica, porque a gente observa objetos semelhantes, inscrições semelhantes encontradas nessas duas regiões, ou seja, isso sugere algum tipo de troca, né, sugere uma ligação mais aprofundada entre essas duas regiões. A cidade de Axum era a capital, né, desse reino de Axum, e ela teria estendido sua influência sobre as demais cidades, seria mais, né, expressiva. Lá no século V, a Europa Ocidental está adentrando o século V, né, começando aquele processo de Idade Média que a gente estudou, e a gente vai observar o surgimento de várias igrejas como um processo de expansão do cristianismo nesse reino de Axum. Né? Então a gente vai observar essa chegada do cristianismo lá no reino de Axum. A gente vai assistir uma manutenção das intensas atividades comerciais. Axum vai ser considerado como um aliado comercial e militar de Constantinopla. Então era assim um processo muito bem desenvolvido. Agora, com relação ao declínio do reino de Axum, a gente vai ver isso acontecendo no século VII, principalmente por motivo da unificação islâmica, que vai acabar se expandindo, né? Esse movimento que vai acabar se expandindo. O Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo vão acabar sendo ocupados por esses povos muçulmanos.
E a região do norte da África, ela vai acabar sendo conquistada com muita intensidade, inclusive correlacionando ali com aquela região da Península Ibérica, que também vai sofrer com essa influência muçulmana, né, desses povos islâmicos. E a gente vai ver também, a partir disso, a introdução da religião islâmica no continente. Então, até hoje, a gente vê que existe uma forte presença do islamismo dentro do continente africano, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o reino de Gana, aqui, certo? Nessa região, na África Ocidental, a oeste de Axum, né? E teria sido formada a partir da unificação de vilarejos, né, entre os rios Níger e Senegal, e entre o deserto do Saara também. O Saara fica mais aqui nessa região. Lembrando que tinha um caráter imperial, mas era um caráter imperial muito diferente do Império Romano, né? O Império Romano, ele tinha um caráter de chegar, impor sua cultura, né? Enquanto esse reino de Gana, esse Império de Gana, ele era mais com relação à cobrança de tributos, né? Cobrança de impostos para poder se manter financeiramente, e também captando mais soldados, lavradores e servidores para poder contribuir, né, com a formação desse império. Teria um caráter um pouco diferenciado de dominação. Eles tinham algumas associações, né, articulações com os povos nômades do deserto, eram chamados berberes. E a gente vai observar também que eles conseguiram controlar essas rotas comerciais. Então, eles faziam um meio que um intermédio também entre os produtos africanos e o comércio oriental. Seria o ouro, escravos, né, essa prática comercial de escravos ali estaria presente, e também o sal, principalmente para a conservação de alimentos. Com relação à expansão do islamismo, como a gente tinha comentado, o reino de Gana ele já vai se beneficiar dessa expansão do islamismo, por conta das estruturas políticas imperiais que vão ser formadas ali naquela região. Então, a gente vai ver que o auge comercial desse reino de Gana vai estar ali no século VIII, certo? Após essa expansão do islamismo. Agora, já no século XII, a gente vai observar o enfraquecimento desse reino de Gana, por conta principalmente da concorrência na produção do ouro, né, nessa produção aurífera, e um crescente avanço desses saques, dessas invasões, e também um avanço da desertificação na região, naquela região ali que ficava entre o Saara e as florestas um pouco mais abaixo. Como a gente comentou, o islamismo ele vai ter uma grande importância dentro desse período. Ele vai participar, né, como a gente até teve uma aula sobre isso, como um dos centros de gravidade do mundo medieval. Então, ele vai exercer uma influência muito importante, né? Ele vai acabar com a sua expansão, que não se restringe apenas ao plano religioso, mas também ao plano econômico, cultural, deixando várias marcas por todo o Oriente Médio, pela África e pela Europa, ali na região da Península Ibérica, né, principalmente. Agora vamos falar sobre o reino de Mali. O reino de Mali, ele ascendeu paralelamente à queda de Gana, né? Então, enquanto Gana estava se enfraquecendo, esse reino de Mali, ele estava ascendendo. A capital era Niani, e a gente vai observar um aumento progressivo dos domínios, né? Então, eles foram se fortalecendo, foram se expandindo, aumentando esse território. No século XIV, eles já se estendiam desde aqui a costa do Atlântico, não sei se vocês conseguem ver. Na realidade, ele é essa linhazinha verde aqui circulando. Então, ele se estendia desde a costa do Atlântico até pertinho do deserto do Saara. Então, vai englobar várias cidades e vai estar envolvida ali nas rotas comerciais saarianas, né? Que eram aquelas rotas comerciais que atravessavam esse deserto do Saara rumo ao norte aqui da África. Então, esse reino de Mali ele vai ficar muito conhecido por seu luxo, por suas riquezas, por suas caravanas suntuosas, principalmente pelas peregrinações dos governantes até a cidade sagrada de Meca. Eles vão ficar conhecidos por esse caráter do luxo. Eles também foram responsáveis pelas construções de formosíssimas mesquitas e templos de estudo. Chamavam e contratavam arquitetos do Oriente Próximo, né, para poder ser responsáveis por essas obras. Com relação à decadência desse reino de Mali, ela teria acontecido ali no século XIV, devido também às frequentes invasões e saques, né? Esse enfraquecimento geralmente está relacionado a algum tipo de invasão, de competição, e ele vai ser superado pelo reino de Songhai, que até então era seu vassalo. Agora, falando um pouquinho do reino de Songhai, a gente vai ver que ele vai se tornar um enorme império, um grandiosíssimo império, conquistando vários territórios também, com destaque para os seus centros comerciais, né, que são Gao e Tombouctou. Tombouctou vai ficar extremamente conhecida pelo seu exército profissional, pela sua universidade, uma das primeiras universidades,
e pela arrecadação sistemática de impostos. Então, essa cidade de Tombuctu, esse centro de Tombuctu, era muito, muito expressivo e importante desde esse período. Aqui está a famosíssima universidade. Com relação ao declínio, a gente vai ver que a desestruturação vai acontecer ali perto do século XV, devido aos constantes ataques dos povos norte-africanos e devido aos ataques dos portugueses também, buscando ouro e outras mercadorias do comércio regional. Os Yorubás, eles já vão ficar ali mais ao sul do continente, se desenvolveram muito ao redor ali da cidade sagrada de Ifé, e eles foram caracterizados pelas suas grandes e belíssimas obras de arte, né? A gente tinha muitos artistas, então eles foram responsáveis pela construção e elaboração de várias estátuas, esculturas de ébano, bronze, marfim, nessa cidade de Ifé também. Então, eu queria chamar a atenção de vocês novamente para esse ponto muito importante. A gente vai ver que existiam numerosas rotas através do deserto do Saara. Essas rotas, elas comunicavam a África do Norte, que era a África muçulmana, né, mais conectada ali com a região do Mediterrâneo, e os reinos da África Negra, com os povos localizados ao sul do deserto do Saara. Então, o Saara, ele fazia meio que essa linha, né, de divisão. E a gente tinha a rota Fez-Tombuctu, que era uma das mais utilizadas e percorridas pelas caravanas, né, dos mercadores com seus camelos, dos nômades. Então eles tinham esse costume de fazer essa travessia justamente para poder transitar entre esse norte e essa região ao sul do Saara. Aqui, ó, a rota para mostrar para vocês, né? Fez e Tombuctu se conectando. Aqui rumo à África, que ficava em conexão aqui com o mar Mediterrâneo, certo? Gente, eu queria fazer um pedido muito especial para vocês. Nossa aula hoje é curtinha mesmo. O que eu queria que ficasse na cabeça de vocês realmente era essa questão da riqueza, né, da importância desses povos, da forma como eles tinham sim cultura própria, como eles tinham sim uma produção cultural muito importante, produção intelectual, produção material, tinham uma organização política, social e econômica. E é isso que eu quero que fique na cabeça de vocês. Não quero que vocês se prendam aos detalhes de cada um desses povos, certo? Porque realmente não é muito o foco do Enem. Mas eu quero que vocês entendam a forma como existia sim um continente africano antes da exploração europeia, existia sim vida ali, existia sim história. Então eu queria trazer para vocês esse videozinho, eu queria muito pedir que vocês assistissem. A pergunta dessa semana, né, no Google Forms vai estar relacionada também a esse vídeo, então peço por favor que vocês assistam. Ele não é muito longo, como nossa aula é curta, vocês têm condição de assistir, tá certo? Ele está disponível no YouTube. Ele é dessa escritora nigeriana, Chimamanda, e ela é muito, muito boa. E eu queria muito que vocês assistissem, tá certo? Então era isso, pessoal.